Você foi enganado a vida toda. Te disseram para rezar por dinheiro. E por isso, você ainda não o tem. E se eu te dissesse que existe um mandamento bíblico específico, não uma sugestão, não um conselho de autoajuda, mas um mandamento direto de Deus, que 99% dos cristãos nunca aplica, e que é exatamente a razão pela qual suas orações por prosperidade nunca são atendidas? O que você vai descobrir hoje não é o evangelho da prosperidade que te ensinaram na igreja. Não é a lei da atração disfarçada de religião. É algo muito mais antigo, mais poderoso e mais real, escrito há mais de 2000 anos por um profeta que teve a coragem de questionar a Deus. Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? E a resposta que Deus deu ao profeta Abacuque mudou tudo para ele. E pode mudar tudo para você também. Fique, porque o que vem a seguir, muito poucas pessoas no mundo sabem. Olha, há algo que precisa ser dito com todo o respeito do mundo, mas também com toda a honestidade que você merece. Rezar por dinheiro, do jeito que a maioria das pessoas faz, não funciona. E não é porque Deus não queira te dar prosperidade. Não é porque você seja indigno. Não é porque te falte fé. É porque você está usando a ferramenta errada para o trabalho certo. Imagina tentar pregar um parafuso com um martelo. Tecnicamente são ferramentas, mas uma não serve para a outra, né? É exatamente assim que milhões de pessoas se aproximam da manifestação do dinheiro a partir da sua fé. Quantas vezes você ouviu aquilo de orai sem cessar e aplicou de forma literal, repetindo o mesmo pedido uma e outra vez, esperando que algo mudasse? Quantas noites você foi dormir pensando amanhã, Deus vai prover, e acordou com as mesmas dívidas, as mesmas preocupações, a mesma sensação de que suas orações ficam no teto? Se isso soa familiar, irmão, irmã, isso é para você. Porque a liberdade financeira que você anseia não é um sonho proibido. É uma promessa de Deus que ainda espera ser reivindicada com a estratégia correta. Hoje, vamos explorar uma passagem bíblica que a maioria das igrejas ignora. Vamos falar do método Abacuque, esse mandamento específico que o próprio Deus deu ao seu profeta quando a situação econômica de uma nação inteira estava em ruínas. E o melhor de tudo é que você não precisa ser teólogo nem ter estudado em um seminário para entendê-lo e aplicá-lo. Você precisa de disposição, fé genuína e vontade de parar de repetir os mesmos erros. Porque Deus já falou. Só falta ouvir direito. Tópico 1. O grande erro. Rezar por dinheiro como se fosse uma máquina de desejos. Existe uma cena que se repete em milhões de lares toda noite. Uma pessoa se ajoelha, fecha os olhos, junta as mãos e diz: Senhor, preciso de dinheiro. Por favor, manda dinheiro para mim. E assim termina a oração. Ela se levanta, vai dormir e no dia seguinte, nada. A semana passa, o mês passa e essa pessoa começa a acreditar que Deus não a escuta, que ela não é boa o suficiente, que talvez a prosperidade seja só para os outros. Mas o problema nunca foi Deus. O problema é que essa pessoa tratou Deus como se fosse uma máquina de venda automática celestial, onde se coloca fé como moeda e espera que o dinheiro saia pela ranhura. E Deus, bem, não funciona assim, mano. A lei da atração para cristãos não é simplesmente peça e receberá de forma automática. O próprio Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 24, disse: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Notaram a ordem? Primeiro crer que já recebeu e depois receber. Não é pedir chorando com incerteza. É afirmar com a certeza de quem já sabe o resultado. Essa diferença, embora pareça pequena, muda absolutamente tudo na prática da manifestação. Um cristão que ora a partir da carência atrai mais carência. Um cristão que ora a partir da abundância divina já declarada. Isso é outro nível completamente diferente. E aqui vem algo que pode soar um pouco forte, mas é dito com amor. Muitas pessoas transformaram sua oração em uma sessão de reclamação diante de Deus. Senhor,
Olha quanto eu sofro, olha quanto me falta, olha como está tudo difícil. E Deus, que é sábio, ouve isso e diz: muito bem, vou te dar mais do que você está vendo. Porque a mente e o espírito operam sob leis que o próprio Deus projetou. O que se contempla com consistência, isso se atrai com consistência. Por isso, o coaching cristão mais eficaz não começa com técnicas financeiras, começa com transformar a maneira como um crente percebe sua realidade e se comunica com o céu. Porque há segredos bíblicos que, uma vez que você entende, se pergunta: como eu não vi isso antes? Tópico 2. O profeta Abacuque e o mandamento que muda tudo. Para entender por que o profeta Abacuque é tão relevante hoje, é preciso imaginar o contexto. Estamos falando de um homem que viveu em uma época de caos total. Injustiça por todos os lados, violência, corrupção e um povo que se perguntava onde estava Deus no meio de tanta escuridão. Abacuque não era daqueles profetas que só diziam o que as pessoas queriam ouvir. Ele teve a coragem de ir diretamente a Deus e dizer: até quando, Senhor? Até quando vais ignorar meus gritos de socorro? E o mais surpreendente dessa história não é a queixa de Abacuque. O mais surpreendente é a resposta de Deus, porque Deus não o repreendeu. Deus respondeu com um dos mandamentos mais poderosos de toda a Bíblia em termos de prosperidade e visão. Em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3, Deus diz algo que deveria estar gravado no coração de cada crente que busca riqueza e prosperidade. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versículos 2 e 3. Notaram? Deus não disse ore mais. Deus não disse jejue por 40 dias. Deus disse: escreve a visão. Este é o mandamento que a maioria dos crentes nunca aplica. E não é uma sugestão poética. É uma instrução divina com uma promessa anexa: certamente virá. Isso não diz um coach motivacional. Diz o Criador do Universo. O método Abacuque parte exatamente desse versículo. E o que o torna tão poderoso é que combina a fé ativa com uma ação concreta e mensurável. Não basta visualizar, não basta crer em abstrato. É preciso escrever. É preciso materializar a visão em palavras, com data, com detalhes, com a certeza de quem já sabe que isso está a caminho. Isso não é o evangelho da prosperidade simplista de nomeie o que quer e já é seu. Isso é a espiritualidade cristã aplicada com precisão cirúrgica. É como a diferença entre dizer a um arquiteto quero uma casa bonita versus lhe dar as plantas exatas com medidas, materiais e data de entrega. Deus trabalha com visões claras. E você já escreveu a sua? Tópico 3. Como aplicar o método Abacuque. O poder de escrever a visão agora vem à parte prática, e é aqui onde muitos se animam, mas poucos realmente agem. O método Abacuque, em sua forma mais básica, tem 3 elementos inseparáveis: escrever a visão, dar-lhe especificidade e revisá-la com fé regularmente. Parece simples, e de certa forma é. Mas a maioria das pessoas nunca o faz porque subestima o poder de um ato tão simples como escrever. No entanto, há estudos que demonstram que pessoas que escrevem seus objetivos têm até 42% mais probabilidade de alcançá-los. E isso é só ciência. Imagina quando você adiciona o componente espiritual da fé, a oração e a manifestação ativa. O resultado é algo que não tem nome no mundo secular, mas no mundo bíblico se chama milagre. Aqui um exemplo prático que você pode aplicar hoje mesmo. Pegue um caderno, não o telefone, um caderno físico, e comece a escrever sua visão de liberdade financeira com detalhes específicos. Não escreva quero ser rico. Isso é vago e o universo nem Deus trabalham com vaguezas. Escreva: obrigado, Senhor, porque em data específica tenho uma renda mensal de valor específico. Minha dívida com o nome do credor está completamente quitada.
E tenho um fundo de emergência de valor. Use tempo presente de gratidão como se já fosse uma realidade. Isso é exatamente o que significa fé em termos bíblicos. A certeza do que se espera, a convicção do que não se vê, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1, e adicione versículos bíblicos que respaldem cada ponto da sua visão. Isso transforma seu caderno em um altar de fé e finanças. E isso não é uma prática de uma única vez. O mandamento diz: grava-a em tábuas, para que o que a lê possa corrê-la. Deus está dizendo: torne-a visível, torne-a acessível, coloque-a onde você possa vê-la constantemente. É aqui que a mentalidade financeira começa a se transformar pela raiz. Quando você começa seu dia lendo sua visão escrita com fé, quando antes de dormir dá graças a Deus pelo que está por vir, algo acontece no nível neurológico e espiritual que é difícil de explicar com palavras, mas impossível de ignorar nos resultados. Sua mente começa a buscar oportunidades que antes não via. Sua atitude muda. Suas conversas mudam. E muito em breve, a realidade começa a se dobrar na direção da sua visão. Isso é manifestação milagrosa em ação e tem fundamento bíblico há mais de 2000 anos. Tópico 4. Fé sem obras. A ação que ativa a prosperidade bíblica. Há um versículo que muita gente conhece, mas poucos entendem em sua verdadeira dimensão financeira. Tiago, capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E esse versículo é literalmente a chave que abre a porta entre a oração e os resultados. Porque uma coisa é ter fé de que Deus vai prover, e outra muito diferente é se mover como se Ele já estivesse provendo. A fé verdadeira não espera sentada. A fé verdadeira age antes de ver o resultado. Noé não esperou a chuva para começar a construir a arca. Abraão não esperou ver o carneiro antes de subir Isaque ao altar. Eles agiram a partir da fé. E é exatamente isso que a economia bíblica exige de quem quer viver em abundância divina. Aplicar isso em termos práticos de dinheiro e riqueza significa que é preciso começar a tomar decisões alinhadas com sua visão antes que ela seja uma realidade tangível. Quer ter um negócio próspero? Comece a estudar sobre administração de negócios hoje, mesmo que ainda não tenha o dinheiro para lançá-lo. Livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, ou Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, são pontos de partida excelentes para entender a mentalidade financeira a partir de uma perspectiva prática. Complemente isso com as promessas de Deus em sua Bíblia, sublinhe-as, memorize-as. A mistura de sabedoria prática e fé espiritual é o que produz a prosperidade sustentada que não desmorona diante da primeira crise. E o que dizer das pessoas que dizem é que eu não tenho por onde começar? Essas pessoas precisam ouvir a história dos talentos em Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30. O servo que recebeu um talento o enterrou por medo, e foi esse que perdeu tudo. Os que pegaram o pouco que tinham e o colocaram para trabalhar foram os que duplicaram e triplicaram. O sucesso sem esforço não existe na Bíblia. O que existe é o sucesso com direção divina, onde o esforço está alinhado com o propósito de Deus. E quando isso acontece, os resultados parecem milagrosos, porque de certa forma o são. Mas o milagre sempre tem uma parte que Deus faz e uma parte que você tem que fazer. A pergunta é: você está fazendo a sua parte? Tópico 5. A mentalidade financeira que Deus aprova, destruindo crenças limitantes. Uma das armadilhas mais sutis que existe em certos círculos religiosos é a ideia de que o dinheiro é mau, que os ricos vão para o inferno e que a pobreza é sinônimo de santidade. Embora haja versículos usados para sustentar essa crença, uma leitura honesta e completa da Bíblia revela algo completamente diferente. Abraão era incrivelmente rico. Jó, após suas provações, terminou com o dobro do que tinha. Salomão foi o homem mais rico de sua época, e foi o próprio Deus quem lhe concedeu essa riqueza. A diferença não estava em se tinham dinheiro ou não.
A diferença estava em se o dinheiro os controlava ou eles controlavam o dinheiro. O coaching cristão mais transformador que existe começa por desmontar esse mito pela raiz. A mentalidade financeira que Deus aprova tem várias características essenciais. Primeira, vê o dinheiro como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo. Segunda, entende que a prosperidade pessoal habilita a generosidade, e a generosidade move Deus a prover mais. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz claramente: há quem espalhe e ainda fique com mais. Há quem retenha mais do que é justo, mas leva à pobreza. Terceira, a mentalidade divina sobre o dinheiro tem uma visão de longo prazo, não busca a gratificação imediata a qualquer custo. Quarta, administra o que tem com fidelidade, pois como Jesus ensinou, quem é fiel no pouco receberá autoridade sobre o muito. Esses não são pensamentos de um guru de finanças. São segredos bíblicos que operam independentemente de se alguém os conhece ou não. Aqui vem algo que pode remover certas crenças profundas, e essa é exatamente a intenção. Muitas pessoas estão bloqueadas financeiramente não por falta de oportunidades, mas por uma programação mental subconsciente que diz: dinheiro não é para mim. Na minha família sempre fomos pobres. Rico e cristão não combinam. Essas crenças são mentiras do inimigo disfarçadas de humildade. A manifestação de riquezas na vida de um crente não é uma contradição espiritual. É a evidência tangível do favor de Deus, fluindo através de uma vida alinhada com seus princípios. E quando alguém começa a entender isso e a aplicar o método Abacuque com convicção, a transformação que ocorre não é só financeira. É total, é espiritual, emocional, relacional e financeira. Porque Deus nunca faz as coisas pela metade. E já que estamos falando em transformar a mentalidade financeira desde suas raízes mais profundas, há algo que não se pode deixar passar sem mencionar. Porque uma coisa é ouvir esses princípios aqui, neste vídeo, e outra muito diferente é tê-los com você em todo momento, poder relê-los, meditá-los, aplicá-los passo a passo em sua vida diária. Por isso, existe um recurso criado especificamente para quem está nesse caminho de unir fé e finanças a partir de uma perspectiva genuinamente bíblica. Se chama Atraia a Abundância Divina, a Lei da Atração. Através da Bíblia, este e-book não é mais um desses livros de autoajuda disfarçados de espiritualidade. É um guia profundo, fundamentado nas promessas de Deus, que te leva pela mão a entender como a lei da atração para cristãos opera dentro do marco das Escrituras, sem contradições, sem sincretismo, sem perder nenhum grão de sua fé. Desde os princípios de manifestação encontrados nos Salmos até os segredos bíblicos da prosperidade que Salomão deixou documentados em Provérbios, cada capítulo foi projetado para que você não só entenda a teoria, mas saia com ações concretas que pode implementar desde o primeiro dia. É exatamente o tipo de conhecimento que, uma vez que entra em sua vida, você não consegue mais ignorar. O melhor de tudo é que você pode tê-lo em suas mãos agora mesmo. Está disponível em formato e-book, pronto para ler no seu celular, tablet ou computador, a qualquer momento e em qualquer lugar. Escaneie o código QR que aparece na tela agora mesmo, ou se estiver vendo pelo celular, confira o comentário fixado logo abaixo deste vídeo, onde você encontrará o link direto. Não deixe para depois, porque esse depois quase sempre se torna nunca. E se você chegou até aqui neste vídeo, é porque algo em você está pronto para dar o próximo nível em sua jornada de abundância divina. Este e-book pode ser exatamente a ponte que você precisava entre onde está hoje e onde Deus quer te levar. Tópico 6. Exemplos bíblicos de manifestação de abundância. Personagens que aplicaram esses princípios. Uma das formas mais poderosas de acreditar que algo é possível para si mesmo é ver que já foi possível para outra pessoa.
E a Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que aplicaram princípios de fé e terminaram vivendo em uma abundância divina que desafiou toda a lógica humana. José, o filho de Jacó, começou como escravo e prisioneiro. Não tinha nada, mas tinha uma visão. E essa visão ele interpretou e comunicou com tanta clareza que terminou sendo o segundo homem mais poderoso do Egito. Sua história não é apenas inspiradora. É um manual de manifestação de abundância que inclui visão clara, paciência diante da adversidade e a capacidade de reconhecer a mão de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Depois há Neemias, um homem que não era profeta nem sacerdote. Era copeiro do rei, mas tinha uma visão clara: reconstruir os muros de Jerusalém. E antes de fazer qualquer coisa, orou. Depois traçou um plano. Depois buscou os recursos. Depois agiu. Essa é exatamente a ordem que a espiritualidade cristã aplicada às finanças exige: visão, oração, plano, recursos, ação. Não há atalhos. Não há magia. A fé ativa expressa em passos concretos e mensuráveis. E quando alguém opera sob esse esquema, as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir de maneiras que só podem ser explicadas como intervenção divina. Isso é o que o mundo chama de sorte, o que os crentes chamam de favor de Deus, e o que a lei da atração para cristãos reconhece como o princípio de semeadura e colheita operando em sua máxima expressão. E não se pode falar de exemplos bíblicos de prosperidade sem mencionar a mulher de Provérbios 31. Essa mulher não estava sentada esperando que o marido trouxesse tudo. Ela estudava o mercado, investia em propriedades, administrava seu lar com excelência e ainda assim encontrava tempo para a generosidade e a espiritualidade. Era, em termos modernos, uma empreendedora de alto desempenho com uma profunda vida de fé. E Provérbios capítulo 31, versículo 31 diz: dai-lhe do fruto das suas mãos, e as suas obras a louvem nas portas. O próprio Deus instruiu que essa mulher fosse reconhecida publicamente. Isso não é miséria disfarçada de santidade. Isso é riqueza legítima, conquistada com inteligência, trabalho e fé. E está disponível para qualquer pessoa que decida aplicar os mesmos princípios hoje. Tópico 7. Passos práticos para implementar o método Abacuque a partir de hoje. Já é hora de baixar tudo isso do teórico para o concreto, porque o conhecimento que não se aplica é apenas entretenimento intelectual. O método Abacuque tem passos específicos que qualquer pessoa pode começar a implementar hoje mesmo, sem precisar de dinheiro extra nem estudos especiais. Só é necessário disposição, papel e caneta, e a vontade de fazer o que Deus disse para fazer. Passo 1. Defina sua visão com clareza absoluta. Não quero prosperidade, mas sim, quanto dinheiro você quer ganhar por mês? Em que data? Para que vai usá-lo? Como isso vai mudar sua vida e a de sua família? Clareza é poder, vagueza é paralisia. E o próprio Deus, ao falar com o profeta Abacuque, foi específico. Você também precisa ser. Passo 2. Escreva. Não pense. Não apenas visualize. Escreva a visão em papel, com tinta, com data e com detalhes. Coloque-a em um lugar onde a veja todos os dias. O espelho do banheiro, a tela do computador, a geladeira. Leia-a em voz alta toda manhã, antes de começar o dia. Leia-a à noite antes de dormir. Isso não é superstição. É programação intencional de sua mente e seu espírito, em direção ao propósito de Deus para a sua vida financeira. Passo 3. Ore sobre sua visão escrita. Não ore pedindo o que você não tem. Ore dando graças pelo que está por vir. Use as promessas de Deus que já estão na Bíblia como base de sua oração. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: este livro da lei não se apartará da tua boca. Antes, meditarás nele dia e noite, para que guardes e faças conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é uma promessa divina de prosperidade condicionada a uma ação específica. Você está fazendo isso? Passo 4. E este talvez seja o mais ignorado.
Haja em direção à sua visão todos os dias, mesmo que seja um pequeno passo. Se sua visão é ter um negócio, pesquise hoje que alvarás você precisa, que produtos poderia vender, que problema resolveria em sua comunidade. Se sua visão é sair das dívidas, ligue hoje para seus credores e negocie. Se sua visão é aumentar sua renda, pesquise que habilidades pode desenvolver ou oferecer. Plataformas como Hotmart, Udemy ou até mesmo o YouTube são ecossistemas onde pessoas comuns estão gerando renda extraordinária com seus conhecimentos. A manifestação não é passiva. É a colaboração ativa entre a fé do crente e a graça de Deus. E quando esses dois elementos se unem na direção correta, o resultado é o que a Bíblia chama de abundância divina, mais do que suficiente, não só para você, mas para todos ao seu redor. Porque essa é sempre a intenção de Deus, prosperá-lo para que você possa ser uma bênção para outros. Isso, amigo, é fé e finanças em sua expressão mais elevada. Conclusão, então. Vou te perguntar algo diretamente e quero que você pense de verdade. Quanto tempo mais você vai continuar rezando da mesma forma e esperando resultados diferentes? Quantas noites mais você vai dormir com a mesma dívida, a mesma angústia financeira, a mesma sensação de que Deus não te ouve? Porque a verdade é que Deus te ouve. Sempre te ouviu. O problema não é a frequência de suas orações. O problema é que você tem usado o método errado. E hoje, graças ao profeta Habacuque, graças a esse mandamento bíblico que há mais de 2000 anos espera ser aplicado por você, você tem em suas mãos uma ferramenta que pode transformar sua realidade financeira desde a raiz. Não fique só com a emoção do momento. A manifestação milagrosa não vem para quem se emociona, vem para quem age. Hoje mesmo, quando terminar este vídeo, abra um caderno, escreva sua visão, ore sobre ela e comece a se mover em direção ao que Deus já prometeu que é seu. A liberdade financeira não é para poucos eleitos. É para todo aquele que aplicar os princípios da economia bíblica com fé e consistência. As riquezas de Abraão estão disponíveis para a semente de Abraão. E se você é crente, essa é a sua herança. Não a desperdice em orações sem visão. Reivindique-a com o método Habacuque. Escreva a visão, torne-a clara, haja sobre ela e confie que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E agora, uma pergunta final que quero que você responda nos comentários. Qual é aquela visão que você tem sonhado há tempos, mas nunca escreveu? Qual é aquele número financeiro que te dá medo até de admitir que deseja? Escreva aqui embaixo, porque há algo poderoso em declarar sua visão publicamente. Há algo que se ativa quando você para de guardar o sonho só para si e o compartilha com uma comunidade de fé. E essa comunidade está aqui para te apoiar, para crer junto com você, para te lembrar que Deus não faz acepção de pessoas, o que fez por Abraão, por José, pela mulher de Provérbios 31, pode fazer por você também, porque as suas promessas não têm data de validade. São para hoje, são para agora, são para você. Se essa mensagem tocou algo em seu coração, se você sentiu que Deus falou a você através dessas palavras, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aqui são compartilhados segredos bíblicos sobre fé e finanças, coaching cristão aplicado à vida real e estratégias de manifestação de abundância que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Toda semana há conteúdo novo que pode te aproximar um passo a mais da vida de prosperidade e abundância divina que Deus projetou para você. Não perca! O próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir. Que Deus te abençoe, que as suas promessas se cumpram em sua vida e lembre-se sempre, o céu é o limite só quando você não conhece aquele que fez o céu.